terra fértil, banhada pelo rio Ivaí. Para entender a colonização do que se tornaria floresta, é necessário voltar à década de 1940, quando a Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná iniciou a comercialização das áreas nessa região. Brasileiros natos e imigrantes que se tornavam logo brasileiros em contato com a terra generosa, aqui vieram construir o futuro. O progresso do Paraná foi, e é ainda, o resultado de um sistema renovador de colonização. A divisão das terras em lotes pequenos, vendidos com grandes facilidades, a agricultores modestos que irão residir na própria gleba. Chegaram, né, com muita fé e muita coragem, na verdade, né? Trazia na bagagem o quê? Um machado, um enxadão, uma foice, uma enxada e a esperança e fé de fazer alguma coisa diferente, né? E aí tocaram o barco, né? Foram derrubando o mato, e foram derrubando, e queimando, e foram derrubando aos poucos, né? E já em seguida plantando café. Mas quem investiu nessas terras sabia que era apenas o início de uma história que renderia muitos capítulos. As glebas foram divididas em lotes de 5 a 20 alqueires. O primeiro desbravador foi Francisco Silveira da Silva. Conhecido como Chico Leiteiro, em 1944 fez a primeira abertura da propriedade dele até o local que ficou conhecido como Quilômetro 12. Aliás, foi no quilômetro 12 que em 1947 surgiu a primeira venda de mercadorias em geral. Criada pelo pioneiro Miguel Manzano, foi ponto de pousada de compradores de terras ou desbravadores das matas. Ela chamava-se Venda do 12 porque do rio Ivaí, onde estava localizada a venda, estava 12 quilômetros. Estava 12 quilômetros, então por isso ela chamava Venda do 12. E era famosa? Era, vendia, atendia, tudo vinha aqueles peãozada, derrubar mato, ali tomava as cachaças e os básicos, as coisas de primeira qualidade, por exemplo, açúcar, querosene, que usava muito porque a claridade era causada por uma lamparina, usada por uma lamparina, tocada a querosene, usada a querosene. E eles traziam querosene, trazia o básico que precisava. Nessa época, chegaram muitas outras famílias. Para entender melhor, é preciso voltar no tempo, numa viagem que começou do outro lado do planeta. O meu avô, né, o Sr. Fukumatsu Kimura, ele vivia numa ilha, né, que é a província de Nagasaki, no sul do Japão. E em setembro de 1920, ele desembarcou, então, através ali do vapor Tosamaru, né, em direção ao Brasil, juntamente, né, então, com os seus pais e seus avós, e mais 4 irmãos além dele e 2 irmãs. E chegaram aqui em Porto de Santos em dezembro de 1920. E em 1937 iniciou então, através da Companhia Norte do Paraná, a colonização, né, aqui das terras.
e vieram então. A família Kimura foi uma das grandes responsáveis pela formação da Vila Floresta. Foram os irmãos que montaram aqui a Serraria e Cerâmica Floresta. As casas inicialmente era rancho de palmito. Rancho de palmito coberto com tabuinha. Lá cortava as torinhas assim e tirava as tabuinhas e fazia a cobertura dos ranchos. E depois que os ranchos foram se degradando, estragando, ficando ruim, fizeram casas de tábua. Inicialmente casa de tábua, tirada na serraria. Os Kimura que fundaram essa floresta aqui, trouxeram uma serraria aqui e faziam as casas com a tábua da serraria. O nome Floresta, à primeira vista derivado da inigualável exuberância das matas aqui existentes, também foi motivado pela inspiração sentimental da família Kimura, que no ano de 1920, recém-chegada do Japão, instalou-se na Fazenda Floresta, próximo à cidade de Batatais, São Paulo. Lá eles permaneceram como colonos por algum tempo. A palavra Kimura em japonês significa local com muitas árvores. Foi em função, então, a fazenda, né, onde a família trabalharam quando chegaram aqui no Brasil, né, e em função também, né, que essa daí era uma forma de homenagear, né, vamos dizer assim, a terra que estava recebendo, né, e também, né, devido ao nome, né, o significado Kimura, né, que significa local onde tem árvores, que é uma floresta, né? Vamos dizer assim, né? Na década de 1950, houve o auge populacional com a força dos cafezais. Mas o reconhecimento oficial do município aconteceu em 1960. Em 25 de julho, o então governador Moisés Lupion determinou a emancipação política e Floresta foi desmembrada de Maringá. Esse foi o mandato do senhor Reinaldo Ribeiro, o qual ele pegou sem nada, né? Não tinha prefeitura, não tinha carro, não tinha nada. Não tinha nem um grampeador, uma máquina de somar, uma máquina de escrever, não tinha nada. A Câmara era num depósito de doce do Bar Central. A prefeitura era uma casinha de porta de madeira. Esse seu Reinaldo fez isso. O segundo, que era o Humberto Munhoz, ele dedicou muito à educação. Ele foi o único que reformou todas as escolas rurais e algumas fez até a casa para o professor. Depois veio o terceiro, que foi o senhor Luiz de Anjo, que já dedicou mais ao controle do povo, né? Ele atendeu melhor o povo e procurou guardar dinheiro e comprou o prédio da prefeitura. Com a saída dele veio o Clóvis. Aí o Clóvis era um prefeito que a gente desejava muito dele, por ele ser secretário em Curitiba, na Câmara. Ele municipalizou, trouxe as escolas todas para a zona urbana, tudo para a cidade. E comprou um ônibus jaquetão, um Mercedes bem grande e umas Kombi, e transportou os alunos para a cidade para facilitar. O quinto prefeito foi Antônio Fuentes Martins, o sexto Euclides Baraldo. Depois também vieram Manuel Dirce Miranda, Antônio Fernandes, José Roberto Ruiz e Ademir Luiz Maciel.
Enquanto a história política de Floresta era construída, a história da agricultura, que atraiu muitas famílias, também ganhava novos capítulos. Com o declínio do café, as lavouras começaram a passar por um processo de mecanização, que a gente fala. O café deu lugar às culturas de soja naquele momento. Então ainda não era uma mecanização como nós conhecemos hoje, mas já foi um processo bem mais leve para o agricultor. O agricultor gostou muito daquela novidade. Começaram a chegar os primeiros tratores, ainda pequenos, e foram retirando o café, fazendo de estoque ainda, porque ainda tinha muito toco, das florestas antigas que ainda ficaram. E essas áreas aos poucos foram dando suporte à cultura da soja no primeiro momento. Depois da soja, no intervalo ali, no plantio de inverno, veio o trigo também. E com o advento da grande geada de 75, que dizimou o resto do café que tinha, a cultura do trigo também não foi diferente, sofreu muito com aquela geada. E aquilo lá, para muitos agricultores, foi um basta, sabe? Não queremos mais arriscar com o trigo. E aí, alguns agricultores, e algumas glebas do município começaram, de forma muito simples, fazer algum plantio, pelo menos para cobrir o solo. Então eles lançavam as sementes de milho, a lanço mesmo, de uma forma bem simples, passavam uma grade em cima e aquilo nascia lá para cobrir o solo. E alguns agricultores observaram que em alguns anos as espigas eram muito boas, E aí começou-se a fazer um plantio um pouquinho melhor, O pessoal começou a utilizar as máquinas que tinham, as máquinas que já estavam encostadas do também ciclo do algodão que Floresta teve, e essas máquinas, num primeiro momento, deram um suporte para iniciar essa cultura de uma forma mais organizada, vamos dizer assim. Foi aqui que o milho encontrou, ele emergiu com a possibilidade de se tornar realmente uma cultura que viesse, de fato, substituir essa lacuna deixada pelo trigo. E o milho realmente ele teve toda essa expressão e daqui ele começou a se expandir. Ele foi e atravessou municípios e estados e hoje o Brasil todo planta o milho safrinha. A instalação da paróquia de Floresta aconteceu em 18 de dezembro de 1960, com a posse do primeiro pároco, Padre Antônio Luigi Martinelli. 26 de maio de 1964 a fevereiro de 1965 marcaram o início e o término da construção dos alicerces da nova Igreja Matriz. A igreja também desempenhou um papel social. Em 3 de junho de 1966, aconteceu o lançamento da pedra fundamental da futura obra de assistência social Papa João XXIII de Floresta. Tudo em meio a uma clareira de um imenso cafezal, prestigiada com a presença de Dom Jaime Luiz Coelho, bispo da Diocese de Maringá, Padre Antônio Luigi Martinelli, Padre Miguel Yoshimi Kimura, além de autoridades locais e moradores. De 1967 a 1997, inaugurado e dirigido pelo Padre Antônio Martinelli como orfanato, até a sua morte. De 1998 até os dias atuais, coordenado pelas Irmãs Apóstolas e administrado por uma diretoria de voluntários leigos, se tornou um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. De julho de 1967 a janeiro de 1968, foi realizado o levantamento das paredes da nova Igreja Matriz. Outro
fato marcante foi em 9 de outubro de 1968, quando houve o desabamento da Igreja Velha, provocado por tempestade, com ventos de mais de 70 km por hora. Para a surpresa de todos, na manhã seguinte, foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida, de pé, ilesa, em cima de uma pequena e frágil mesa de madeira, rodeada de escombros por todos os lados. Sobre a igreja de madeira construída nos anos de 1952 e 1953, em mutirão pela comunidade católica japonesa, nos primeiros anos de fundação e loteamento de floresta, a parte da torre já tinha sido removida por oferecer perigo. Da igreja só restou, ainda com cobertura, o presbitério e a sacristia. Em 4 de outubro de 1970, teve inauguração, ainda sem rebocos nas paredes internas, da nova igreja matriz da paróquia de Floresta, com a presença de Dom Jaime Luiz Coelho. A educação, que no início de Floresta era concentrada na área rural, foi se moldando ao longo do tempo. O maior número de escolas era na zona rural. No sítio que precisava estudar era difícil. Difícil porque não tinha ônibus e tinha que vir a pé. Então, no segundo, terceiro ano, não sei se tinha quarto. Dava aula nas escolinhas. E aí o prefeito Clóvis de Freitas se elegeu no 72, aí ele resolveu comprar o ônibus e trazer os alunos para a Floresta. Porque assim eles faziam um estudo completo, desde o prezinho até o segundo grau, né? E foi demolindo as escolas do sítio. O bolsa não existia, era transportado os materiais numa sacola, sacola feita de pano em casa, feito em casa. Nossa mãe fazia e ponhava o material e vinha para a escola. Em meio a desfiles culturais, saudosos professores e o empenho de muitos servidores, Floresta atualmente tem 5 escolas municipais. Vitor Tonietti e Messias Barbosa Ferreira são ensino fundamental. Semeia Primeiros Passos, Chapeuzinho Vermelho e Nossa Senhora Aparecida. E os colégios estaduais Presidente Arthur da Costa e Silva e Monteiro Lobato. E ainda a Escola Integração APAI. Gente bonita e sadia da cidade foi nome da companhia de rodeio Rancho Paranaense. Boa noite pra todo mundo, boa noite pra aqueles que deixaram seus lares e vieram prestigiar essa festa bonita, a primeira festa do peão de boiadeiro da cidade de Floresta. Hoje, Floresta também é conhecida pelas festas religiosas, Expoesta, rodeio, e pelo delicioso prato típico leitoa grelhada dupla face.
Para entender um pouco da cultura, é preciso relembrar que a colonização de Floresta teve início na década de 1940, quando os desbravadores, acompanhados de suas famílias, abriam picadas e derrubavam a mata onde construíam as casas de pau a pique, chiqueiro e paiol. Nessa época, deu-se início a uma atividade econômica realizada pelos chamados porcadeiros. Os porcadeiros trabalhavam com os porcos, viajando, não tinha estrada, era uma picada no meio do mato, então eles tocavam, vinha de a pé, andando, tocando os porcos. A estrada era ali, não era estrada, era um picadão no meio do... Então, desde longe eles vinham gritando, né? Que daqui a gente escutava. Aí nós era tudo criança, né? Aí meu pai falava lá, vamos lá encontrar os porcos. Aí nós já ia encontrar. Até que nós saía lá em cima, eles também já chegavam onde nós estávamos. Aí ali eles faziam um chiqueiro, sim, ponhavam os porcos tudo ali, posava ali e a gente comprava os porcos e tal. Conta a história que tanto nas viagens dos porcadeiros, como no dia a dia dos pioneiros e nos momentos de festa, o prato principal preparado era a carne suína. Então, a banha era frita, né? Já fritava, guardava já a gordura limpinha, fritinha. E a carne, a gente fazia um pouco de... Minha mãe, porque eu era muito criança, fazia um pouco de linguiça, o tanto de linguiça que desse, ela fazia. E a carne que não dava para fazer linguiça, temperava e refogava, fritava, se deixava pronta no jeito de comer. Aí ponhava numa lata de 20 litros, com um pouco de banha também, e guardava. Chegava a hora de fazer comida, tirava aquela, põe na frigideira, põe lá no fogão, esquentava ela, ficava a joia. Pensando em resgatar um pouco da história, a carne suína foi escolhida como base para o prato típico de Floresta. Quando se fala no prato típico, a história de pioneirismo que norteia essa festa é uma homenagem aos pioneiros do município e a toda a população florestense. Quando nós fomos instituir o prato típico lá em 2010, nós queríamos um prato que fosse acessível e que viesse homenagear os pioneiros de Floresta, né? Que são os agricultores, que muitos nasceram e se criaram aqui. Então nós fomos fazer um estudo histórico de todo esse povo que chegou aqui, desbravando toda essa mata, e nós tivemos o conhecimento de que tinham esses porcadeiros que passavam aqui pelo município, por picadas no meio da mata, e traziam os porcos que davam origem às criações de porcos dos moradores aqui de Floresta. Por ser a carne de porco uma carne muito saborosa, acessível, de custo baixo, foi a carne que nós optamos por dar origem ao prato típico. Foi aí que surgiu a leitoa grelhada dupla face. Então nós fizemos o quê? Hoje em dia ela é apresentada com uma churrasqueira de lajotas, uma grelha, a leitoa é preparada, ela fica mais ou menos 5 horas, ela é coberta com um papelão, onde faz com que ela se torne a carne mais macia ainda. Depois, na hora de pururucar, é tirado esse papelão e ela é pururucada. E é servida também com uma mistura de mandioca, e foi incrementado, né? A mandioca já fazia parte lá do pioneirismo, mas foi incrementada ali com um purê de queijo, mandioca, bacon. Então, houve uma melhorada aí, vamos assim dizer. Floresta dos pioneiros, dos trabalhadores, dos professores, dos empreendedores. Floresta de muitas sementes lançadas e frutos colhidos. Floresta que ainda promete muitos capítulos a florescer.